eu sou Thaís Oliveira, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Aqui com Thaís. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco com você sobre um texto que está em Lucas capítulo 1, versículo 38, que diz o seguinte: Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Bom, até quem não é muito estudioso da Bíblia, até quem não acredita em nenhuma religião, independente de qualquer credo religioso, as pessoas conhecem a história de Jesus, sabem quem é Maria, sabem quem é José. Então não é uma história desconhecida, mas existem alguns fatos aqui que, ao refletir um pouco mais, me chamou a atenção. Primeiro, sobre a vida de Maria. Nós conhecemos Maria a partir do momento que o anjo se apresenta até ela e lhe traz uma mensagem da parte do Senhor. Mas a Bíblia nos relata que Maria era da cidade de Nazaré, que Maria também era uma moça virgem e que estava noiva de José. Essas são três informações que a Bíblia nos dá e que chama a atenção da gente. Quando o anjo chega até Maria e que a sauda, ele diz o seguinte: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Bom, o anjo chega com uma saudação favorável a Maria. Antigamente, havia o costume de os anjos aparecerem para algumas pessoas com um propósito especial para levar mensagens especiais. E o que eu vejo aqui é que Maria, ao receber a mensagem, ao receber a saudação, ela fica apreensiva sobre o que seria aquilo. Eu entendo que quando nós vivenciamos uma experiência da parte de Deus, nós ficamos apreensivos, queremos entender, às vezes bate o temor, será que vem uma mensagem de correção? Será que vem uma mensagem de paz? Será que o que é que Deus vai falar comigo? Nós temos dentro de nós essa necessidade de saber, de querer entender a vontade de Deus, o que Deus quer, qual é a mensagem que o Senhor tem para mim. E quando o anjo chega a Maria e faz essa saudação, a Bíblia nos diz que ela ficou até perturbada, ela perturbou-se dentro do seu íntimo, ficou se perguntando o que significa isto. Então, o que eu posso entender é que se ela ficou se perguntando, é porque dentro de Maria havia um coração disposto a buscar a Deus, disposto a compreender o que Deus queria para a vida dela. Ou seja, o que eu posso entender aqui é que Maria não andava segundo os seus preceitos, mas segundo os preceitos e a vontade de Deus. E o anjo, vendo o temor dela, vendo a forma como ela ficou, o anjo disse: não tenha medo, não tenha medo. Você achou graça diante de Deus. Eu fico me perguntando, e essa mensagem é muito reflexiva mesmo, o que é que nos faz achar graça diante de Deus? Maria achou graça diante de Deus, mas à frente do texto nós vamos perceber porque ela achou graça diante de Deus. Mas o anjo lhe disse: algo fez o Senhor olhar para você, algo em você chamou a atenção do mestre e ele te mandou essa mensagem. O que eu posso entender é que o anjo estava falando isso. Não se preocupe, Maria, eu vim em paz. Eu vim para te dizer que o Senhor te viu, que o Senhor está contigo e que o Senhor te escolheu. E o que eu acho mais interessante também é que a conversa ela vai continuando, ela vai fluindo de uma forma muito bonita. É muito intenso, porque o anjo começa a dizer: olha, você vai dar à luz a um filho e ele será o salvador do mundo, ele é filho do Deus Altíssimo. E ele herdará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre, ele trará salvação para o seu povo. E ao ouvir aquilo, Maria, eu fico imaginando uma jovem que nunca tinha tido relações, que nunca tinha não tinha tido intimidade com homem nenhum. E de repente recebeu uma mensagem dessa: olha, você vai ficar grávida, não vai ser algo de maneira comum, não vai ser algo de maneira natural, é obra do Espírito Santo, é algo que Deus vai fazer. E meu querido, tem coisas que Deus faz na nossa vida que muitas vezes nós não vamos compreender no momento, porque foge à nossa compreensão humana. Tem coisas e projetos e planos de Deus que são muito maiores e melhores do que a gente pode pensar. A gente está acostumado, a gente pensa no natural, no que a gente consegue compreender, mas as coisas de Deus vão muito além do que a gente pode entender, do que a gente pode compreender, do que a gente pode imaginar.
E Maria ficou se perguntando, mas como é que isso vai acontecer? Como? Como é possível? E o anjo lhe explica que é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faria aquilo. E mais interessante ainda é que ao falar sobre que Maria teria um filho, que Maria engravidaria, o anjo lhe conta sobre Isabel. E tem uma frase aqui que chama muito a atenção. Isabel era estéril, e se nós formos comparar a história de Isabel com a história de Maria, são coisas em que Deus trabalhou profundamente. Só que quando o anjo aparece a Maria, a atitude de Maria é de confiança. A única coisa que Maria queria compreender era como era que iria acontecer, qual eram os desígnios de Deus, como Deus haveria de fazer aquilo. A postura de Maria é uma postura de serva, é uma postura de eu aceito a tua vontade. Só que ao contrário, a postura de Zacarias, marido de Isabel, ao receber também o anjo Gabriel é diferente. Ele duvidou, e porque ele duvidou, ele ficou mudo até que a criança nascesse. Então, qual é a nossa postura? Qual tem sido ao receber a mensagem de Deus? Quando Deus fala com você por meio da sua palavra, por meio das formas como ele usa, por sonhos, as formas que Deus tem para falar contigo, e Deus tem falado com você, mas qual tem sido a sua postura? A sua postura tem sido igual a de Maria. Senhor, eu ouço a tua vontade, eu compreendo a tua vontade, eu quero entender a tua vontade, me mostra qual é a tua vontade. E eu estou aqui para te servir, faz de mim o que tu queres. Ou a nossa postura é igual a de Zacarias? Isso é algo que nós devemos pensar muito seriamente, meu querido. E o anjo diz o seguinte: para Deus não tem impossível, porque Ele cumpre todas as suas promessas. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Independente do que o homem vai pensar, independente de que possa parecer estranho aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus não, Ele cumpre as promessas. Mas o que me chama a atenção no versículo 38 é que, como eu falei, por que Deus escolheu Maria? Deus escolheu Maria porque havia nela um coração humilde, um coração de serva, um coração disposto a entender, a viver os planos e os projetos. Tanto que a resposta dela, ao entender o que o anjo queria dizer, ao questionar o que ela precisava questionar, ao perguntar a Deus qual era a vontade dele, ao perguntar ao anjo como que ia acontecer, afinal era algo extraordinário. Então ela precisava entender dentro do seu coração, compreender. E ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Nossa, eu fico observando que quantas pessoas, quando recebem a mensagem de Deus, Deus vai te usar, Deus tem um projeto muito grande para a sua vida. E essas pessoas começam assim a ensoberbecer, começam assim, vai descer, começam a achar que eles é que detêm o poder, ao receber a mensagem de que geraria dentro de si o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A postura de Maria foi o seguinte: eu sou serva do Deus Altíssimo, e serva não tem escolha. Servo ouve a vontade do seu Senhor, principalmente quando é um Senhor como o nosso Deus, que sabe o que faz da forma como Ele quer. Eu sou uma serva do Senhor, que aconteça conforme aquilo que o Senhor falou, porque ela cria que aquilo iria acontecer, porque o Senhor falou com ela e ela era serva. Que aconteça conforme a tua palavra. Se é para ser assim, Deus, que seja. Só que aqui, ao olhar esse texto isoladamente, a gente vê algo lindo e maravilhoso. Mas você sabe o contexto em que Maria aceitou a vontade de Deus? Eu fico imaginando, a primeira coisa é a dúvida das pessoas. A segunda coisa, ela correu o risco de perder o noivado com José, porque José era justo e não quis difamá-la. E naquela época, as leis judaicas eram muito rigorosas. Qualquer relação fora do casamento era passível de condenação, de apedrejamento. Eram penas muito severas com respeito a isso. E por ser justo, José tentou terminar aquele noivado, tentou deixar Maria, e
de forma discreta, de forma que não a denegrisse a sua imagem, mesmo sem compreender, mesmo sem entender. Maria enfrentou a dúvida de José, porque ele tentou deixá-la, e foi o Senhor quem falou com José, mesmo José sendo justo, mas ela enfrentou a condenação das pessoas que provavelmente ficavam confabulando, ficavam falando, ficavam conjecturando o que é que estava acontecendo naquele contexto, como era aquilo. Maria teve que enfrentar, grávida, fugir para o Egito, porque o Herodes mandou matar todas as crianças de até 2 anos ao saber que o rei dos reis tinha nascido. Então, assim, a gente vê Maria se postando como serva. Mas o que muitas vezes nós não prestamos atenção são todas as situações que Maria teve que passar para cumprir a vontade de Deus como serva. Maria vai para o Egito para fugir da condenação. Maria vê Jesus sendo crucificado, que dor grande para uma mãe. Então, quando ela se dispôs a fazer a vontade de Deus, o anjo não lhe falou essa parte. O anjo não falou: Maria, você vai ser perseguida. Maria, você vai ser criticada. Maria, as pessoas vão olhar para você com desprezo. Maria, José vai te abandonar. José vai te deixar. Não. O anjo falou o projeto de Deus. E o que me mostra é que Maria confiava em Deus, independente das circunstâncias. Porque antes mesmo de saber o que vai acontecer com o menino, e como vai ser, e isso e aquilo. Não. Eu sou serva, que aconteça conforme a tua palavra. Mas tem uma coisa interessante aqui, que Maria viveu tudo isso, Maria vivenciou tudo isso, mas o anjo mesmo disse: Deus é contigo. E foi essa a certeza que fez Maria suportar tudo que ela passou, porque Deus estava com ela. Nós não suportamos as provações, nós não suportamos as lutas se o Senhor não estiver conosco, se a mão de Deus não for sobre as nossas vidas, se o cuidado de Deus não for conosco, nós não suportamos. Maria enfrentou, Maria se colocou na posição de serva, porque ela confiava no Senhor. E você tem confiado no Senhor a ponto de aceitar a vontade dele, independente do que aconteça pela frente? Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos acreditar que os planos de Deus são muito maiores. Nós precisamos acreditar que os propósitos de Deus são muito melhores do que que nós pedimos, pensamos e sonhamos. Há uma coisa muito interessante, que nessa família o Senhor interferiu de forma maravilhosa. E por que eu digo interferiu? Porque ao Maria cumprir a vontade de Deus, o Senhor foi, por sonho, revelou a José e falou com José: não tenha medo de tomar Maria como tua esposa, porque o que está sendo gerado nela é fruto do Espírito Santo. Maria não precisou se justificar, Maria não precisou falar que aquilo que tinha acontecido, até porque, por mais que ela falasse, aquilo seria muito estranho, pareceria loucura para as pessoas. O próprio Deus a defendeu, o próprio Deus cuidou dela, o próprio Deus provou que estava com ela e falou com José. E a partir dali José também participou do projeto de Deus. Eu olho também para José e vejo que Deus o escolheu de forma especial, porque havia também em José um coração voltado para Deus. Afinal, ao sonhar, ao ouvir a voz de Deus, todas as vezes que José ouviu a voz de Deus, José obedeceu. E a Bíblia diz que também ele era um homem justo. Então Deus uniu aqueles dois com um propósito muito especial, com um propósito muito lindo. Qual é a nossa posição? Qual é a nossa escolha? Nós estamos escolhendo viver os propósitos de Deus, ou estamos com medo do que vai acontecer pela frente, ou estamos com medo das situações e contextos? Quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Ele só vai querer o melhor. Ainda que a gente não compreenda no momento, ainda que o mar e a tempestade venham, mas quando nós confiamos no Senhor, nós entendemos que Ele está conosco. E quando Deus fala, Ele não nos deixa sozinho. Quando Deus fala, Ele cumpre. Ele falou com Maria, que tinha um propósito especial, e Maria se pôs como serva, e o Senhor cuidou dela. E o Senhor cuidou dos propósitos e dos sonhos que Ele tinha. Ao se colocar na posição de serva,
Maria vivenciou a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. E eu quero terminar com um cântico que Maria faz ao encontrar Isabel. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da tua serva. Por desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que os temem. Agiu com o seu braço valoroso, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Quando nós vivenciamos e como nós nos colocamos na posição de servos do Senhor, a nossa alma canta o mesmo hino que Maria. A minha alma é grata a Deus, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito está alegre, porque eu estou vivendo os propósitos de Deus, eu estou sendo cuidado por Deus, eu estou descansando no amparo daquele que olha para mim, daquele que me defende, daquele que me ama. Eu estou sendo protegida pelo Pai, protegida dos que me condenam, protegida daqueles que falam coisas que não entendem. É isso que esse cântico me passa, essa sensação de eu sou serva e o meu Senhor me ama. Você tem essa certeza no seu coração? Talvez você tenha vivido e experimentado tantas coisas aí na sua vida e não tenha compreendido quais os propósitos. Mas se nesse momento você decidir buscar a vontade de Deus para sua vida, buscar entender o que o Senhor quer para sua vida, quais os propósitos e desígnios, a sua alma cantará igual a de Maria cantou. Porque o Senhor olhou para ela. Ele também está olhando para você. Porque Ele nos ama. E como servos, estamos aqui para viver a vontade de Deus. Meu querido, é essa palavra que eu quero deixar para o teu coração. Não esqueça dessa palavra nesse momento. Guarda ela no teu coração. Procure viver a vontade de Deus, procure compreender, procure ser servo. E você vai entender tudo que Deus tem para você. E quando você compreender tudo que Deus tem para você, você vai poder cantar esse hino também. Você está disposto a viver a vontade de Deus, a aceitar a vontade do Senhor como servo? Não se esqueça disso. Nós vivemos num mundo em que muitas vezes os servos do Senhor estão parecendo mais estrelas. E nos últimos dias precisamos de menos estrelas e mais servos. Precisamos de servos dispostos a viver a vontade do Pai. Fica na paz. Olá, eu sou Thaís Oliveira, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Aqui com Thaís. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco com você sobre um texto que está em Lucas capítulo 1, versículo 38, que diz o seguinte: Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Bom, até quem não é muito estudioso da Bíblia, até quem não acredita em nenhuma religião, independente de qualquer credo religioso, as pessoas conhecem a história de Jesus, sabem quem é Maria, sabem quem é José. Então não é uma história desconhecida, mas existem alguns fatos aqui que, ao refletir um pouco mais, me chamou a atenção. Primeiro, sobre a vida de Maria. Nós conhecemos Maria a partir do momento que o anjo se apresenta até ela e lhe traz uma mensagem da parte do Senhor. Mas
A Bíblia nos relata que Maria era da cidade de Nazaré, que Maria também era uma moça virgem e que estava noiva de José. Essas são 3 informações que a Bíblia nos dá e que chama a atenção da gente. Quando o anjo chega até Maria, que a sauda, ele diz o seguinte: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Bom, o anjo chega com uma saudação favorável a Maria. Antigamente, havia o costume de os anjos aparecerem para algumas pessoas com um propósito especial para levar mensagens especiais. E o que eu vejo aqui é que Maria, ao receber a mensagem, ao receber a saudação, ela fica apreensiva sobre o que seria aquilo. Eu entendo que quando nós vivenciamos uma experiência da parte de Deus, nós ficamos apreensivos, queremos entender, às vezes bate o temor, será que vem uma mensagem de correção? Será que vem uma mensagem de paz? Será que o que é que Deus vai falar comigo? Nós temos dentro de nós essa necessidade de saber, de querer entender a vontade de Deus, o que Deus quer, qual é a mensagem que o Senhor tem para mim. E quando o anjo chega a Maria e faz essa saudação, a Bíblia nos diz que ela ficou até perturbada, ela perturbou-se dentro do seu íntimo, ficou se perguntando o que significa isto. Então, o que eu posso entender é que se ela ficou se perguntando, é porque dentro de Maria havia um coração disposto a buscar a Deus, disposto a compreender o que Deus queria para a vida dela. Ou seja, o que eu posso entender aqui é que Maria não andava segundo os seus preceitos, mas segundo os preceitos e a vontade de Deus. E o anjo, vendo o temor dela, vendo a forma como ela ficou, o anjo disse: não tenha medo, não tenha medo. Você achou graça diante de Deus. Eu fico me perguntando, e essa mensagem é muito reflexiva mesmo, o que é que nos faz achar graça diante de Deus? Maria achou graça diante de Deus, mas à frente do texto nós vamos perceber porque ela achou graça diante de Deus. Mas o anjo lhe disse: algo fez o Senhor olhar para você, algo em você chamou a atenção do mestre e ele te mandou essa mensagem. O que eu posso entender é que o anjo estava falando isso. Não se preocupe, Maria, eu vim em paz. Eu vim para te dizer que o Senhor te viu, que o Senhor está contigo e que o Senhor te escolheu. E o que eu acho mais interessante também é que a conversa ela vai continuando, ela vai fluindo de uma forma muito bonita. É muito intenso, porque o anjo começa a dizer: olha, você vai dar à luz a um filho, e ele será o salvador do mundo, ele é filho do Deus Altíssimo, e ele herdará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre, ele trará salvação para o seu povo. E ao ouvir aquilo, Maria, eu fico imaginando uma jovem que nunca tinha tido relações, que nunca tinha não tinha tido intimidade com homem nenhum, e de repente recebeu uma mensagem dessa: olha, você vai ficar grávida, não vai ser algo de maneira comum, não vai ser algo de maneira natural, é obra do Espírito Santo, é algo que Deus vai fazer. E meu querido, tem coisas que Deus faz na nossa vida que muitas vezes nós não vamos compreender no momento, porque foge à nossa compreensão humana. Tem coisas e projetos e planos de Deus que são muito maiores e melhores do que a gente pode pensar. A gente está acostumado, a gente pensa no natural, no que a gente consegue compreender, mas as coisas de Deus vão muito além do que a gente pode entender, do que a gente pode compreender, do que a gente pode imaginar. E Maria ficou se perguntando: mas como é que isso vai acontecer? Como é possível? E o anjo lhe explica que é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faria aquilo. E mais interessante ainda é que ao falar sobre que Maria teria um filho, que Maria engravidaria, o anjo lhe conta sobre Isabel. E tem uma frase aqui que chama muito a atenção. Isabel era estéril, e se nós formos comparar a história de Isabel com a história de Maria, são coisas em que Deus trabalhou profundamente.
Só que quando o anjo aparece a Maria, a atitude de Maria é de confiança. A única coisa que Maria queria compreender era como era que iria acontecer, qual eram os desígnios de Deus, como Deus haveria de fazer aquilo. A postura de Maria é uma postura de serva, é uma postura de eu aceito a tua vontade. Só que ao contrário, a postura de Zacarias, marido de Isabel, ao receber também o anjo Gabriel é diferente. Ele duvidou, e porque ele duvidou, ele ficou mudo até que a criança nascesse. Então, qual é a nossa postura? Qual tem sido ao receber a mensagem de Deus? Quando Deus fala com você por meio da sua palavra, por meio das formas como ele usa, por sonhos, as formas que Deus tem para falar contigo, e Deus tem falado com você, mas qual tem sido a sua postura? A sua postura tem sido igual a de Maria. Senhor, eu ouço a tua vontade, eu compreendo a tua vontade, eu quero entender a tua vontade, me mostra qual é a tua vontade. E eu estou aqui para te servir, faz de mim o que tu queres. Ou a nossa postura é igual a de Zacarias? Isso é algo que nós devemos pensar muito seriamente, meu querido. E o anjo diz o seguinte: para Deus não tem impossível, porque Ele cumpre todas as suas promessas. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Independente do que o homem vai pensar, independente de que possa parecer estranho aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus não, Ele cumpre as promessas. Mas o que me chama a atenção no versículo 38 é que, como eu falei, por que Deus escolheu Maria? Deus escolheu Maria porque havia nela um coração humilde, um coração de serva, um coração disposto a entender, a viver os planos e os projetos. Tanto que a resposta dela, ao entender o que o anjo quer dizer, ao questionar o que ela precisava questionar, ao perguntar a Deus qual era a vontade dele, ao perguntar ao anjo como que ia acontecer, afinal era algo extraordinário. Então ela precisava entender dentro do seu coração, compreender. E ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Nossa, eu fico observando que quantas pessoas, quando recebem a mensagem de Deus, Deus vai te usar, Deus tem um projeto muito grande para a sua vida. E essas pessoas começam a se ensoberbecer, começam a se envaidecer, começam a achar que eles é que detêm o poder, ao receber a mensagem de que geraria dentro de si o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A postura de Maria foi o seguinte: eu sou serva do Deus Altíssimo, e serva não tem escolha. Servo ouve a vontade do seu Senhor, principalmente quando é um Senhor como o nosso Deus, que sabe o que faz da forma como Ele quer. Eu sou uma serva do Senhor, que aconteça conforme aquilo que o Senhor falou, porque ela cria que aquilo iria acontecer, porque o Senhor falou com ela e ela era serva. Que aconteça conforme a tua palavra. Se é para ser assim, Deus, que seja. Só que aqui, ao olhar esse texto isoladamente, a gente vê algo lindo e maravilhoso. Mas você sabe o contexto em que Maria aceitou a vontade de Deus? Eu fico imaginando, a primeira coisa é a dúvida das pessoas. A segunda coisa, ela correu o risco de perder o noivado com José, porque José era justo e não quis difamá-la. E naquela época, as leis judaicas eram muito rigorosas. Qualquer relação fora do casamento era passível de condenação, de apedrejamento. Eram penas muito severas com respeito a isso. E por ser justo, José tentou terminar aquele noivado, tentou deixar Maria, e de forma discreta, de forma que não a denegrisse a sua imagem, mesmo sem compreender, mesmo sem entender. Maria enfrentou a dúvida de José, porque ele tentou deixá-la, e foi o Senhor quem falou com José, mesmo José sendo justo. Mas ela enfrentou a condenação das pessoas que provavelmente ficavam confabulando, ficavam falando, ficavam conjecturando o que é que estava acontecendo naquele contexto, como era aquilo. Maria teve que enfrentar, grávida, fugir para o Egito, porque
O Herodes mandou matar todas as crianças de até 2 anos ao saber que o rei dos reis tinha nascido. Então, assim, a gente vê Maria se postando como serva. Mas o que muitas vezes nós não prestamos atenção são todas as situações que Maria teve que passar para cumprir a vontade de Deus como serva. Maria vai para o Egito para fugir da condenação. Maria vê Jesus sendo crucificado, que dor grande para uma mãe. Então, quando ela se dispôs a fazer a vontade de Deus, o anjo não lhe falou essa parte. O anjo não falou: Maria, você vai ser perseguida. Maria, você vai ser criticada. Maria, as pessoas vão olhar para você com desprezo. Maria, José vai te abandonar. José vai te deixar. Não. O anjo falou o projeto de Deus. E o que me mostra que Maria confiava em Deus, independente das circunstâncias. Porque antes mesmo de saber o que vai acontecer com o menino, e como vai ser, e isso e aquilo. Não, eu sou serva, que aconteça conforme a tua palavra. Mas tem uma coisa interessante aqui. Que Maria viveu tudo isso, Maria vivenciou tudo isso, mas o anjo mesmo disse: Deus é contigo. E foi essa certeza que fez Maria suportar tudo que ela passou, porque Deus estava com ela. Nós não suportamos as provações, nós não suportamos as lutas se o Senhor não estiver conosco, se a mão de Deus não for sobre as nossas vidas, se o cuidado de Deus não for conosco, nós não suportamos. Maria enfrentou, Maria se colocou na posição de serva, porque ela confiava no Senhor. E você tem confiado no Senhor? A ponto de aceitar a vontade dele, independente do que aconteça pela frente? Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos acreditar que os planos de Deus são muito maiores. Nós precisamos acreditar que os propósitos de Deus são muito melhores do que o que nós pedimos, pensamos e sonhamos. Há uma coisa muito interessante que nessa família o Senhor interferiu de forma maravilhosa. E por que eu digo interferiu? Porque ao Maria cumprir a vontade de Deus, o Senhor foi, por sonho, revelou a José. E falou com José: não tenha medo de tomar Maria como tua esposa, porque o que está sendo gerado nela é fruto do Espírito Santo. Maria não precisou se justificar. Maria não precisou falar que aquilo que tinha acontecido, até porque, por mais que ela falasse, aquilo seria muito estranho, pareceria loucura para as pessoas. O próprio Deus a defendeu, o próprio Deus cuidou dela, o próprio Deus provou que estava com ela e falou com José. E a partir dali José também participou do projeto de Deus. Eu olho também para José e vejo que Deus o escolheu de forma especial, porque havia também em José um coração voltado para Deus. Afinal, ao sonhar, ao ouvir a voz de Deus, todas as vezes que José ouviu a voz de Deus, José obedeceu. E a Bíblia diz que também ele era um homem justo. Então Deus uniu aqueles dois com um propósito muito especial, com um propósito muito lindo. Qual é a nossa posição? Qual é a nossa escolha? Nós estamos escolhendo viver os propósitos de Deus? Ou estamos com medo do que vai acontecer pela frente? Ou estamos com medo das situações e contextos? Quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Ele só vai querer o melhor. Ainda que a gente não compreenda no momento, ainda que o mar e a tempestade venham, mas quando nós confiamos no Senhor, nós entendemos que Ele está conosco. E quando Deus fala, Ele não nos deixa sozinho. Quando Deus fala, Ele cumpre. Ele falou com Maria, que tinha um propósito especial. E Maria se pôs como serva e o Senhor cuidou dela. E o Senhor cuidou dos propósitos e dos sonhos que Ele tinha. Ao se colocar na posição de serva, Maria vivenciou a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. E eu quero terminar com um cântico que Maria faz ao encontrar Isabel. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ele, porque contemplou na humildade da tua serva. Por desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração
sobre o que os temem. Agiu com o seu braço valoroso, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Quando nós vivenciamos e como nós nos colocamos na posição de servos do Senhor, a nossa alma canta o mesmo hino que Maria. A minha alma é grata a Deus, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito está alegre, porque eu estou vivendo os propósitos de Deus, eu estou sendo cuidado por Deus, eu estou descansando no amparo daquele que olha para mim, daquele que me defende, daquele que me ama. Eu estou sendo protegida pelo Pai, protegida dos que me condenam, protegida daqueles que falam coisas que não entendem. É isso que esse cântico me passa, essa sensação de eu sou serva e o meu Senhor me ama. Você tem essa certeza no seu coração? Talvez você tenha vivido e experimentado tantas coisas aí na sua vida e não tenha compreendido quais os propósitos. Mas se nesse momento você decidir buscar a vontade de Deus para sua vida, buscar entender o que o Senhor quer para sua vida, quais os propósitos e desígnios, a sua alma cantará igual a de Maria cantou. Porque o Senhor olhou para ela. Ele também está olhando para você. Porque Ele nos ama. E como servos, estamos aqui para viver a vontade de Deus. Meu querido, é essa palavra que eu quero deixar para o teu coração. Não esqueça dessa palavra nesse momento. Guarda ela no teu coração. Procure viver a vontade de Deus, procure compreender, procure ser servo. E você vai entender tudo que Deus tem para você. E quando você compreender tudo que Deus tem para você, você vai poder cantar esse hino também. Você está disposto a viver a vontade de Deus, a aceitar a vontade do Senhor como servo? Não se esqueça disso. Nós vivemos num mundo em que muitas vezes os servos do Senhor estão parecendo mais estrelas. E nos últimos dias precisamos de menos estrelas e mais servos. Precisamos de servos dispostos a viver a vontade do Pai. Fica na paz.